Seja muito bem-vinda a mais um Café na Recepção. A gente fala aqui sobre vida, sobre trabalho, sobre carreira nas concessionárias do setor automotivo, compartilhando aí as nossas experiências, nossos erros e acertos do dia a dia de profissionais que vendem peças, serviços e acessórios. É o que eu digo, aqui nós falamos exclusivamente para você que trabalha no pós-venda de concessionárias. Eu sou o Olavo Centeno e esse aqui é o canal do Pós-Venda, o YouTube da OC, Aceleração de Resultado, e do movimento hashtag Orgulho de Ser Pós-Venda. Siga a gente aí nas nossas redes sociais, lá no Instagram é só procurar por canal do Pós-Venda e no LinkedIn pode procurar o Olavo Centeno que você vai encontrar lá posts e artigos todo dia referentes ao nosso universo de pós-venda. E o tema de hoje desse vídeo aqui é encantar ou escravizar o cliente. Isso mesmo. A gente vai manter o cliente na nossa casa porque encantamos ele, porque ele tem interesse, ele percebe valor naquilo que nós entregamos, ou porque nós temos um contrato de garantia e ele está preso a esse contrato. É sobre isso que eu quero falar um pouco do vídeo de hoje. Mas antes da gente iniciar propriamente o vídeo, deixa eu falar dos nossos parceiros aqui embaixo, que são fundamentais, que apoiam tanto esse espaço aqui para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho todo dia. Lembrando, esse aqui é o canal do Pós-Venda, o espaço onde você tem vídeo aí, toda semana um vídeo novo falando sobre o nosso universo. Nós temos aqui também a SWK Soluções Automotivas, uma empresa com um pool de produtos especializados em químicos para rentabilizar o teu pós-venda aí. A gente tem também a OC Aceleração de Resultado, empresa 100% dedicada a te entregar treinamentos, workshops e palestras para o pós-venda, treinamentos focados em atração, encantamento e rentabilidade no teu pós-venda. A gente tem aqui o Grupo RGP, uma empresa especializada em projetos de sistemas de lubrificação a granel, descartes de fluidos e redes aéreas para ar comprimido aí para sua concessionária. E não esquece, pessoal, nós temos agora o nosso bate-papo na recepção, que é o podcast. Podcast que você pode procurar lá nos agregadores como o Google Podcast, Spotify e Teaser. Qualquer um desses já tem lá, só procurar Bate-Papo na Recepção, que é um podcast bem bacana, já tem aí 10 ou 12 episódios para que você curta também, já que se você gosta, né, de estar dirigindo, se deslocando para algum lugar e ouvindo um áudio bacana, tá aí uma oportunidade de se aperfeiçoar também. Mas vamos para o vídeo. E aí? A gente tem cliente encantado ou escravizado aí na nossa concessionária? Se eu te perguntar isso, como que você responderia? O que você me falaria? Eu tenho quase certeza que a maioria me diria isso. Ó. Sem sombra de dúvidas nenhuma, Olavo, nós temos aqui são clientes encantados. Nossos clientes estão extremamente encantados. Essa é uma resposta que faz todo sentido a gente querer dar ela, mas a gente tem que pensar com um pouco mais de carinho se isso realmente é a realidade. Por que que eu digo isso? Apesar da gente notar, ter visto nos últimos tempos muito uma propagação enorme nas redes sociais das concessionárias sobre os indicadores de satisfação do cliente extremamente altos, né? Eu tenho notado muita concessionária colocando lá índice de satisfação do cliente ou NPS, a sigla e o indicador que a sua concessionária utiliza, mostrando índices super altos, falando o quanto os clientes estão satisfeitos. Apesar de a gente ter esse indicador que aparentemente aponta para um caminho incrível, para um futuro maravilhoso, o que nós encontramos realmente no mercado é uma parcela enorme de clientes, mais de 90% deles, deixam de frequentar o pós-venda tão logo a garantia do veículo acabe. Então a gente tem aqui
uma diferença entre um indicador que está dizendo, olha, os nossos clientes eles estão maravilhados, estão super satisfeitos com o nosso atendimento, e do outro lado nós temos um outro indicador que mostra, poxa, esse cliente, assim que ele não é mais obrigado a frequentar o meu pós-venda, ele deixa de visitar a empresa e acaba optando por mercado paralelo, por oficinas independentes, por autocentros, ou o que quer que seja. E a verdade, não vai me levar a mal, mas a verdade é que o cliente estava preso a um contrato e não estava nutrindo aí nenhum tipo de relacionamento de confiança com o pós-venda. Porque se isso acontecesse de verdade, ele ficaria conosco. Eu não quero assim que ninguém se iluda. O verdadeiro indicador de satisfação do cliente é a presença dele voluntariamente no teu pós-venda, por confiar e por estar encantado com o teu atendimento. Esse é o verdadeiro KPI que a gente tem que seguir. O NPS, ou Índice de Satisfação, ou quer que seja a métrica utilizada aí nas pesquisas de satisfação do cliente, elas devem servir como uma base para tomar decisões rápidas, para realmente agir. Então, quando ela está mostrando, quando o cliente acena alguma coisa que não está indo bem, a gente rapidamente tomar uma ação, fazer um plano de ação para que isso não se repita com outros clientes. Isso é fundamental. A pesquisa de satisfação ela tem esse poder. Além de também, ao ter um cliente reclamando por alguma coisa, a gente poder tratar essa reclamação e recuperar esse cliente. Se pensar ali, utilizando até os 3 pilares do NPS, a gente tem o cliente que ele é assim um detrator da nossa empresa. E o que é um detrator? É aquele cara que vai falar mal. É aquele cliente que definitivamente vai vender mal a nossa empresa para todo mundo que for possível, nas redes sociais, para os amigos, para os familiares. A gente tem os neutros ali, que são os clientes que não se sentem imbuídos de... Não foi tão ruim o atendimento a ponto deles saírem reclamando, mas da mesma forma não surpreendeu em nada, não ficou algo acima do que era o esperado, eles simplesmente foi só mais um atendimento na vida deles. E nós temos também ali os promotores, aqueles clientes que fazem questão de falar do seu atendimento, do teu pós-venda, da tua área de peças, de serviços, de acessórios para outras pessoas. Esse universo, esses 3 caras aí, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação, ela é muito boa para a gente entender aonde que cada um está, aquele que nós atendemos, e tomar decisões e ações. Se o cara é detrator, lidar com isso para converter ele pelo menos para o nível neutro, para ele no término daquele atendimento falar assim, poxa, e ficou algo, faltou algo, alguma coisa não foi legal no atendimento que eu tive nessa empresa e que agora, depois de eu ter reclamado, eles entraram em contato comigo, correram atrás e fizeram o que eu esperava. Então eu saí de detrator para neutro. Então esse resultado da pesquisa de satisfação é muito interessante. É fundamental e até para isso que ela foi feita, para a gente já tomar essa ação rápida. Para aquele que é neutro, a gente entender o que faltou para encantar o cliente. Muitas vezes, quem usa o NPS como um indicador de satisfação, descarta completamente o cliente que é neutro, dentro daquela esfera lá, daquele range, daquele espaço de nota. Descarta, mas ali tem ouro, tem um ouro escondido ali, porque ele está distante de ser um detrator,
e pode ser que esteja muito próximo de se tornar um promotor. Eu só preciso saber o que faltou, qual foi o detalhe que faltou. Então, entender, conversar com esse cliente é muito importante. E aí o promotor é aquele cara que vai vender a nossa marca lá fora. Então, eu acredito muito sim no poder das pesquisas de satisfação, mas eu acredito no poder delas nesse sentido, da gente olhar para o que o cliente está nos dizendo, aquele cliente pesquisado, único e exclusivamente, e tomar uma ação de imediato. Se é detrator, recuperar o cara. Se o cara é um cliente que o atendimento só foi mais um, entender o que faltou para encantar. E aí sim, entender o que encantou aquele que vai virar um promotor, para que a gente possa reproduzir isso. Reproduzir o que encanta, reproduzir isso para todos os outros, porque com certeza traz o detrator para neutro e leva o neutro para promotor. Então, nesse sentido, pesquisa de satisfação tem um poder incrível, incrível mesmo. Agora, essa pesquisa ela serve para isso. Ela não vai nos dizer se lá na frente o cliente vai ficar conosco. Então ela é uma métrica para agora, para a gente lidar com isso agora. Mas a verdadeira métrica que a gente tem que olhar com carinho é a taxa de retenção. Essa é uma métrica importante. E por que essa é uma métrica importante? Porque ela diz se tudo aquilo que nós entendemos na pesquisa de satisfação do passado é verdadeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência a não escutar direito. O cliente mesmo, muitas vezes, quer algo, mas quando ele expressa isso, quando ele externaliza isso, ele não faz isso da melhor maneira possível. E aí, além, comunicação é complicadíssimo, né? Tem o emissor, a mensagem e o receptor. Então, quando a gente está fazendo uma entrevista, quando a gente está fazendo a pesquisa de satisfação, quando a gente está buscando entender o nosso cliente, o cliente manda uma mensagem, ele é o emissor. Ele manda a mensagem, a pergunta que ele está fazendo, a resposta que ele está fazendo, dando para nós. E a gente é o receptor. Então tem muita margem aqui para a gente errar, para a gente interpretar de maneira equivocada. E é por isso que medir a taxa de retenção é importante. Porque imagina que o cliente só nos responde algo depois de uma pergunta. Então nós agora estamos nos comunicando com ele fazendo uma pergunta. E pode ser que a gente faça a pergunta de maneira errada, ele entenda ela de maneira equivocada, queira responder de um jeito, acaba respondendo de outro, e a gente ainda interpreta essa resposta de maneira completamente diferente da que o cliente queria ter dito. Olha a possibilidade da gente cometer um erro, tomar uma decisão, né, errada. Por isso, quando a gente vai lá na frente e vê taxa de retenção e ela é baixa para clientes que permanecem com o veículo, se eu tenho uma taxa baixa, e o que é uma taxa baixa? Qualquer coisa menor que 70% é muito baixa. Então, se eu tenho uma taxa baixa, significa que pode ser que o que o cliente está me dizendo não é bem o que ele queria, ou eu não interpretei corretamente o que ele quis dizer, ou o que é pior, ele disse exatamente o que queria, eu entendi exatamente o que ele me disse, mas ou não tomei ação, ou o meu plano de ação não foi eficiente, não foi eficaz. E como que eu sei disso? Bom, quando ele não retorna, eu entro em contato com ele. E ao perguntar para ele, ele vai me dizer. O cliente ele diz por que ele não vai levar o veículo aí na sua oficina. E ao falar isso, eu consigo medir. Poxa, o cliente tinha um tipo de reclamação, sei lá, vamos imaginar que eles não estavam satisfeitos por conta da demora para agendamento ou do processo de agendamento de uma visita. Eu entendi isso, tomei uma ação e essa ação foi melhorar o espaço, foi criar uma nova rotina, algumas regras para ampliar o espaço na minha agenda, ter possibilidade de colocar mais veículos, ou ter possibilidade de melhorar ali o atendimento, encurtando o tempo de espera.
Além disso, eu também passei a ter um canal a mais para que o cliente pudesse fazer os agendamentos dele. Então eu escutei o que o cliente disse, eu tomei uma ação aqui, só que lá na frente o cliente me abandonou. Ao entrevistar esse cliente que me abandonou, e ele falar, olha, é muito difícil agendar com vocês. Eu só consigo ligando ou mandando e-mail, e eu só consigo essas duas coisas no horário comercial, e isso aí dá um trabalho lascado. A oficina que eu levo o meu veículo agora, eu mando o WhatsApp em qualquer hora do dia para o fim de semana, o dono da oficina recebe e já me responde. Você vê que aqui a gente ouviu, tomou uma ação e o cliente lá na frente disse, pô, a ação que você tomou não é suficiente. Então eu posso agora voltar aqui e entender, cara, preciso ou ter mais um canal ou ampliar o horário desse canal de agendamento. Estou usando o agendamento aqui como um exemplo só, mas para mostrar como que esses dois indicadores, pesquisa de satisfação que a gente faz agora e a taxa de retenção que a gente vai medindo sempre, como essas duas em conjunto, elas me ajudam muito. Se eu ficar olhando e babando e festejando só para pesquisa de satisfação do cliente, pode ser que em algum momento o titular da concessionária me chame e diga assim, olha, você que é o responsável pelo pós-venda, você que é consultor técnico, você que é técnico, todo o time, vocês infelizmente agora não fazem mais parte da empresa porque nós não temos cliente, ó, a taxa de retenção é muito baixa e a gente se assusta com isso. Por isso, fundamental ter as duas métricas. Uma nos dá todos os insumos para a gente tomar ações agora. E a outra mostra se essas ações que nós estamos tomando realmente são eficientes e eficazes. Porque a verdadeira métrica de cliente encantado é ele continuar conosco. Satisfeito é uma coisa, encantado é outra. Eu posso ir num lugar, pagar um preço caro e até ficar satisfeito. Não, eu estou satisfeito. Você voltaria lá? Não, não me encantou. Eu não virei fã. Foi satisfatório ao atendimento do cara. Então, cuide bem disso. E por que isso é importante? Porque essas duas ferramentas, elas vão te ajudar a entender realmente a necessidade dos teus clientes. Eu sei que isso, assim, pode parecer difícil, mas como é que eu escuto o meu cliente? Como que eu presto atenção no que ele está me falando? Primeiro, pesquisa de satisfação do atendimento é uma ótima maneira de ter, já tem ali um dado muito rápido. Outro, escutando o que o cliente está dizendo nas redes sociais, na plataforma Reclame Aqui. Não adianta ficar bravo com as redes sociais, ficar bravo com o que está escrito lá no Reclame Aqui. É a voz do cliente, é o que ele percebeu. Ah, mas eu fiz o meu melhor. Pois é, mas o teu melhor para o cliente não foi bom. E essa é a verdade. E não adianta o nosso melhor para ninguém. O nosso melhor, se não tiver ninguém voltando na nossa casa, ele não vai colocar dinheiro no nosso bolso e comida na nossa casa. Essa é a verdade nua e crua. Então nós precisamos entender e ler o que está escrito nas redes sociais e o que está escrito lá na plataforma Reclame Aqui. São lugares importantíssimos, você vai conseguir pegar muita coisa dali. Lembrar sempre que a experiência assim ruim, elas não se limitam única e exclusivamente a atendimento do consultor, do mecânico ou do vendedor de peças. Está muito longe disso, na verdade. Quando a gente está falando em encantar o cliente, não escravizar ele pelo processo de garantia, quando a gente está nesse momento, a gente tem que entender que todo e qualquer momento em que o cliente entra em contato ou pensa no nosso pós-venda, todo e qualquer momento desse é o momento em que ele vai ter uma experiência. E por que eu estou dizendo isso? Porque toda a nossa equipe da concessionária, ela tem que estar preparada e focada única e exclusivamente em prestar, em servir ao cliente final, em prestar um serviço de altíssimo nível.
porque senão a gente não vai conseguir entregar uma satisfação acima do que é esperado e a gente não vai conseguir encantar o cliente. Lembrando, antes mesmo do cliente vir até o nosso pós-venda, antes mesmo de estar ali presente ao vivo conosco, aconteceu muitas coisas. A jornada do cliente foi enorme. Antes mesmo dele estar ali, ele já pode ter experienciado muitas coisas. Pensado, puxa, eu tenho que fazer a revisão do carro. Só isso já começa errado, porque nós deveríamos estar cuidando disso para ele, estar entrando em contato com ele. A gente tem que ser assim um concierge para o nosso cliente. Quanto menos ele ter que lembrar do carro dele, quanto mais nós cuidarmos disso, mais na nossa mão ele está, mais preparado para dizer sim para aquilo que nós vamos ofertar, ele estará. Mas ele lembrou, se ele vai fazer um agendamento, quando ele pensa no agendamento, quando ele pensa o que será que vai ser feito, quando ele começar a consultar isso na internet, tudo que ele encontrar ali são experiências. Se ele não encontrar no site o que é feito no carro, se ele não conseguir fazer o agendamento lá, se ele só conseguir agendar por telefone, e ele só conseguir fazer isso em horário comercial, tudo isso é uma experiência. É bom ou ruim, Olavo? Vai depender da percepção do cliente. Mas nós sabemos que o perfil comportamental dos nossos clientes de hoje são completamente diferentes do que eram ontem. E a gente sabe que hoje o nosso cliente, ele quer estar no celular, ele quer se comunicar pelo celular na hora em que ele quer, no lugar que ele quer e da maneira que ele quer. Então, esse é o perfil do consumidor atual. A gente consegue entregar essa experiência para esse cliente antes mesmo dele estar no nosso pós-venda? Se a gente não está conseguindo fazer isso, só aí eu tenho um bom trabalho para a gente fazer melhorias e caminhar em direção ao encantamento. Lembrar, as redes sociais, a plataforma Reclame Aqui, as pesquisas de satisfação, o perfil da concessionária no Google Meu Negócio, onde é deixado várias avaliações lá, todo esse universo de lugares tem a voz do nosso cliente. Estão colocando ali o que eles pensam. Ali tem muita resposta para dizer se nós estamos realmente ou não entregando essa experiência antes mesmo do cliente visitar o nosso pós-venda de maneira eficiente. Retenção de cliente ela não acontece porque a gente faz uma reunião, ela não acontece porque a gente escreveu lá uma missão da empresa, ela não acontece porque a gente bota um quadro bonito, ela não acontece porque a montadora vai dar um prêmio para cada carro vendido se a gente atingir o índice de satisfação. Não acontece por nada disso. Retenção de cliente ela acontece através do encantamento, e o encantamento acontece em relação à experiência que o cliente tem no online e no físico no nosso pós-venda. Aí acontece a retenção. É aí que as coisas acontecem. Ela só acontece quando o coletivo entende, e o coletivo é todos nós que estamos ali na concessionária, entende que nós somos importantes. Cada colaborador, cada colega de trabalho tem que saber qual o seu papel e qual é o impacto que aquilo tem no encantamento do cliente. Quando isso ficar muito claro, aí todo mundo vai jogar olhando para a mesma direção, com o mesmo foco, com o mesmo propósito. A chance de nós encantarmos o cliente é muito maior. É muito maior. Lembrando, só vai acontecer isso. O encantamento só vai acontecer se cada colaborador entender o seu papel, entender o quanto importante ele é para isso. Para encantar e reter, a gente primeiro tem que conhecer dores e desejos dos nossos clientes. Como é que a gente sabe disso, Olavo? Conversando com ele. Só que não preciso ir lá perguntar para o cliente. O cliente, ele deixou história. Os nossos atendimentos deixam rastros.
E os rastros estão na internet, estão nas redes sociais da concessionária, da montadora, no site Reclame Aqui, no perfil da concessionária no Google Meu Negócio, nas pesquisas de satisfação que a montadora faz e que a própria concessionária faz. Nesse universo aqui, ali tem as dores e os desejos dos nossos clientes. Além disso, a gente precisa aumentar a percepção de valor naquilo que a gente faz. E como que a gente faz isso? Entregando uma jornada para o nosso cliente cada vez mais fluida, cada vez mais fácil dele conseguir ser nosso cliente. Várias vezes eu pergunto isso: quão fácil é ser seu cliente? Porque se é difícil ser seu cliente, imagina como será depois no decorrer do atendimento. Essa jornada tem que ser uma jornada fluida, tem que ser uma jornada que não pode ter atritos. O cliente quer agendar, é fácil agendar. O cliente se desloca até o nosso concessionário, é fácil encontrar um lugar para deixar o carro. Quando ele desce do carro, é fácil encontrar alguém que prontamente atende ele. Quando ele quer saber sobre alguma coisa do veículo, é fácil ele conseguir consultar isso no site da nossa concessionária. Bom, todas essas coisas, elas vão fazer com que o cliente perceba valor naquilo que nós estamos ofertando. Outro, toda vez que nós nos comunicamos com o nosso cliente, nós passamos para ele as vantagens e os benefícios de fazer aquilo que nós estamos propondo que ele faça. Porque essa parte técnica ela é boa, é importante. O conhecimento técnico das peças, dos serviços prestados é importantíssimo para toda e qualquer concessionária. Porém, não é isso que a maioria dos clientes compram. A maioria dos clientes compram, eles pagam por vantagens e benefícios. Na verdade, a gente é assim. A gente só faz algo se a gente entende o que vai ganhar em fazer aquele algo. Senão a gente não quer fazer. O nosso cliente é igual. A maioria só vai dizer sim, só vai topar uma oferta que você tem a fazer se ele perceber benefícios. Então treine para que você, toda vez que comunicar com o seu cliente, passe os benefícios dele fazer aquilo. Porque quanto mais benefício, maior é o valor percebido. Quanto maior é o valor percebido, menos caro se torna qualquer coisa. Desculpa. E, além disso, para encantar, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, se relacionar com o nosso cliente. E para isso, a gente tem que estar sempre em contato com ele. Claro, respeitando o tempo do cliente, respeitando o fluxo do nosso cliente e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente tem tudo isso sendo respeitado e entendendo, a gente cria uma régua de comunicação individualizada, cliente a cliente. E dessa maneira, entre uma visita e outra, a gente vai se comunicando, se relacionando e educando esse cliente. Quanto mais educado o cliente está para aquilo que nós ofertamos, mais preparado ele está para dizer sim. E olha, quanto mais preparado o cliente está para dizer sim, por incrível que pareça, mais satisfeito ele se torna, mais encantado ele se torna com aquilo que ele recebe. Então hoje, nesse vídeo, a gente bateu um papo para tentar entender e responder aquela pergunta. Será que aí, no seu pós-venda, o cliente ele está encantado ou escravizado? Para responder essa pergunta, vá lá nos seus relatórios e verifique a sua taxa de retenção. Esquece um pouco a pesquisa de satisfação. Ela é importante, cuida dela. No início desse vídeo nós falamos muito sobre a importância que ela tem, mas para um pouquinho e olha a taxa de retenção. Para todos os clientes que que vinham na tua pós-venda, que ainda possuem o veículo e que não estão mais no período de garantia, quantos desses estão frequentando aí a sua empresa?
Se esse número é menor de que 70%, nós temos muito a trabalhar. E como eu sei que a gente tem muito a trabalhar, porque historicamente esses números hoje estão abaixo de 20%, abaixo de 15% em muitas montadoras, em muitas concessionárias. Então a gente tem muito para trabalhar aqui e fidelizar ainda mais o nosso cliente. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Pós-Venda. Sucesso, muitas vendas e até lá. Tchau, tchau.